todos e todas. Nós estamos aqui hoje, eu, a Maria Amália, né, coordenadora do mestrado profissional, a Terezinha, a minha colega, vice-coordenadora, o Bernardo, né, que já coordenou o programa, é professor da casa, e nós resolvemos fazer esse encontro bastante informal hoje, para tirar as principais dúvidas a respeito do edital vigente, que é o edital de seleção para a turma de 2021. Então, a nossa pretensão aqui é tentar, né, tirar as principais, pensar nas principais possíveis dúvidas e tentar esclarecer melhor algumas questões que a gente julga importantes, né? Por que nós fizemos esse encontro? Porque esse ano, em função da pandemia, né, o nosso edital ele tem uma peculiaridade, ele vai acontecer, todo o processo vai acontecer de maneira online. E como nós tivemos também algumas pequenas mudanças no decurso do ano passado para cá, a gente achou que seria interessante fazer esse bate-bola. Então, obrigada pela presença de vocês dois, e a gente começa o nosso talk show, tentando aí tirar as principais dúvidas. Mas é uma conversa, então vamos, né, tentar levantar aquilo que vocês acham pertinente, né, aquilo que o Bernardo, principalmente, já tendo vivido vários editais, e por isso também que ele foi convidado, porque há algumas situações que são mais recorrentes que outras, né? Algumas dúvidas, e por isso que a gente está aqui com esse intuito, né? Então, obrigada, gente, sejam bem-vindos a essa sala virtual, e a gente faz esse bate-bola aqui. Eu acho que talvez uma coisa boa fosse de cara falar assim, que muitas das coisas que a gente vai falar aqui, a gente vai tentar explicitar coisas que estão no edital e que já estão respondidas lá nas perguntas frequentes do site. Então, o edital é que é a fonte fidedigna. A gente vai estar tentando ajudar a interpretar isso, deixar mais claro, mas... E também há no canal do Promestre gravação de outras apresentações. Mas, como a Amália falou, tem peculiaridades desse edital. E aí talvez fosse uma boa a gente começar por elas, né? Isso. Então, a primeira questão é essa, né? O fato dele ser tanto a etapa 1 quanto a etapa 2, esse ano ela será totalmente online, né? A etapa 1, para os candidatos que estão passando pelo processo pela primeira vez, talvez não saibam, né? Mas aqueles que já tentaram em outros anos já vão identificar que a etapa 1 praticamente não sofreu alteração, né? A etapa 1, que é constituída pela análise do projeto de pesquisa, pelo memorial e pelo currículo, ela sempre foi feita de maneira virtual mesmo, né? Mas a segunda etapa, né, anteriormente, nós fazíamos uma banca presencial, onde a gente arguía, né, o candidato a respeito do seu projeto de pesquisa. Esse ano, então, em função, como a gente já citou aqui, da crise, né, da pandemia que nós estamos vivendo, esse processo também ocorrerá à distância, né? Então, os candidatos que forem aprovados para essa etapa, eles ficarão, né, sabendo a data da entrevista, os meios utilizados para a realização da entrevista, a banca que fará essa entrevista, e essa entrevista, então, né, essa etapa de avaliação chamada de etapa final, ela será toda feita virtualmente. Então, acho que essa é a primeira questão diferente, né, em razão de outros editais. A segunda modificação é que nós alteramos, né, por meio de uma resolução recém-aprovada, o
prazo do que era um motivo até de grandes questionamentos e dúvidas, né? Nós alteramos o prazo de entrega da certificação do exame de proficiência, né? Então, esse ano, como todos os outros, o candidato ele terá que ter um exame de proficiência, mas isso só será exigido ao final do 12º ano do mês, né, ao final de um ano do candidato que tenha sido aprovado. Ou seja, uma vez aprovado e classificado, ele terá até 12 meses para apresentar o seu exame de certificação em língua estrangeira para o programa. Então, essa é a segunda novidade, uma novidade que nós acreditamos que vai favorecer muitos candidatos, né, interessados em realizar a prova, porque, de fato, os prazos anteriormente, eles eram prazos mais exíguos, né? Eles aconteciam em determinado tempo, né? E muitos candidatos nós já tivemos que desclassificar porque não tiveram tempo hábil de apresentar essa certificação. Então, essa é uma novidade que a gente acredita que vai favorecer os interessados. Certo. Bom, tá tudo... Pode ser que... eu não sei se é novidade, né? Tá tudo direitinho. Eu não sei se é novidade, mas tem um horário de término de inscrições, tá? Isso. É 16 horas do dia 18 de setembro. Isso, do horário de Brasília, né? Aparece, assim, na inscrição, e então, a partir das 16 horas, nós não nós não, né? O sistema não aceitará inscrições. Então, a gente chama atenção para esse cuidado, né? Que não deixa para a última hora, né? Aquela coisa, é uma recomendação. Ocorre de caída de sistemas, em geral, né? Então, quem puder, faça antes, né? E é previsto no edital que qualquer falha técnica, a UFMG não se responsabiliza, né? Nem a FAI, nem... Então, de fato, a gente pede para as pessoas fazerem a inscrição com certa antecedência. E você pode até começar a inscrição para ver, né, como é que funciona e terminar num outro dia, por exemplo, né? Para não ser pego de surpresa. Alguma surpresa? Oi? Uhum. Pode falar. Não, eu só queria reforçar mesmo, foi muito importante a Terezinha trazer essa lembrança, gente, porque nos outros editais, o encerramento das inscrições era 23 horas e 59 minutos. Uhum. Então, de fato, esse ano, para esse edital, é 16 horas, horário de Brasília. Então, fiquem muito atentos, e é aquilo que o Bernardo falou, né? É uma escolha, né, e uma decisão tão importante na vida das pessoas, né, ela não deve ser feita na última hora, principalmente que a gente tem que lembrar que a nossa existência, ultimamente, ela está muito restrita ao universo virtual, né, então a gente sabe da sobrecarga das redes, né, do congestionamento, muitas vezes, de algumas plataformas, então sejam muito cuidadosos nisso, e para quem tem mesmo realmente interesse em entrar no programa, a precaução é a melhor solução. Então, não deixar para a última hora já é um bom indício aqui de um bom começo. Inclusive porque uma surpresa que você pode ter no momento é do documento não conseguir ser carregado, né? Porque está muito grande, algum problema, né? Pode surgir nesse momento. Por exemplo, o documento tem que ter no máximo, cada documento que você coloca, né, para para a inscrição, tem que ter no máximo 1 megabyte. Então, se ultrapassa esse tamanho, você pode achar que tem alguma coisa errada, tal, tudo. Não, é o tamanho do documento, tá? Uhum. Então, já é um alerta número 2. Isso mesmo.
Eu acho que uma outra coisa importante, gente, é o valor da taxa, né? O valor da taxa da inscrição já está no edital, né? É R$ 164,10. Mas um outro ponto importante que vocês têm que ter é sobre o documento referente a esse pagamento que deve ser anexado entre os documentos requeridos para cumprir a inscrição, né? Então, o pagamento, vocês têm que gerar uma guia, né? O que se chama Guia de Recolhimento da União, a GRU, né? Ela tem um endereço, tem um link aí no edital que vocês, através dela, né, geram essa guia e pagam esse boleto e, por favor, vocês têm que anexar o comprovante do pagamento, né, Terezinha? Sim. Bernardo. Será que a gente compartilha o edital para ir passando na tela? Eu acho. Bom, eu que teria que fazer isso? Não, eu posso fazer isso também. Mas se eu sou administradora da sala, deixa eu ver. Não, Vê se você consegue fazer. Uhum. Eu vou fazer porque eu acho importante seguir o edital. Vocês estão vendo? Tá. Não, ainda não. Ainda estamos te vendo só. Uhum. Mas enquanto a Terezinha está baixando, gente, o documento aí, agora sim, vamos ver. Nossa, essa Terezinha, hein? Sabe de tudo, essa mulher, gente. Já baixa, compartilha, espelha a tela. Eu sou ele. Ela está no modo remoto 24 horas. Mas aqui, a Terezinha, então, está mostrando a parte da inscrição aqui, o valor, né? Uhum. E aqui o link, né, Terezinha? Isso. Tem um link onde você compartilha, você pega a GRU, certo? Emite a GRU e você paga essa taxa em qualquer banco, tá certo? Na hora de compartilhar os documentos para inscrição, você não se esqueça de colocar aquele sinalzinho que você pagou, né? Que houve casos no passado de indeferimento por conta da pessoa não colocar o comprovante de pagamento. Isso. Então, e só a guia, né? Uhum, exatamente. Existe, se você não tiver condições, né, de fazer esse pagamento, você poderá ser isento desse pagamento. Já passou o prazo, agora já passou. Já passou. Já passou o prazo, é verdade. Até 15 dias antes. Quem estava atento solicitou lá. Uhum. Então... Isso. O que mais? Assim, uma outra dúvida também que estava no início, né, que muita gente ainda pergunta, mesmo com esses quase 6 anos de existência do curso, né, é uma pergunta, assim, que é muito frequente. Eu vou ter que pagar alguma coisa por esse curso, né? Uhum. Então, não. Esse curso é um curso de pós-graduação estrito sensu e ele é inteiramente gratuito, né? Ele faz parte aqui, né, da oferta do serviço, né, do âmbito de uma universidade pública federal. Então, o curso é totalmente gratuito, né? Você não paga nada por ele, né? E a não ser para se inscrever, pagando essa taxa, é o único pagamento que você faz para se inscrever, essa taxa. O restante do tempo, né, do mestrado profissional, ele é inteiramente, todas as disciplinas, tudo, ele é ofertado na modalidade pública e gratuita, né? Lembrando também, gente, que é muito importante que vocês, como o Bernardo disse, né, deem uma olhada no edital e vejam, né, o horário de funcionamento dele, quer dizer, a dinâmica, né, presente no curso em relação à oferta das disciplinas, né. Ele é um curso que acontece preferencialmente no período vespertino, ou seja, à tarde,
mas reconhecendo, né, uma demanda que tem sido colocada com cada vez mais frequência para a coordenação, para o colegiado, a gente tem procurado ofertar algumas disciplinas em outros períodos, né, como o período noturno, sobretudo. Mas essa não é uma garantia que nós podemos dar para aquelas pessoas interessadas, porque ele é presencialmente, ele acontece presencialmente, não à distância, né, no período da tarde, né, mas havendo disponibilidade, interesse e possibilidades, a gente tem ofertado algumas disciplinas em outros períodos, né. E geralmente se concentram na terça, quarta e quinta à tarde, né? Isso. Em geral. Uhum. Bom, até aí, Bernardo, você lembrou de alguma outra questão que você acha também importante, né? Sobre o formato. Uma dúvida frequente era em relação assim, aos documentos que a pessoa se inscreve. E entre elas tem, né, o projeto e o memorial. E aí sempre perguntam, o memorial tem uma avaliação separada? Não, ele não tem, né? A nota é do projeto. Ele é só um subsídio para a banca entender melhor o contexto do projeto e, né, de como que a proposta da pessoa se insere, né? Contextualizando. Então, ele muitas vezes serve para essa segunda etapa, onde há a prova oral de defesa, né, do projeto, para a banca entender e a pessoa poder falar. E aí a Terezinha está mostrando, ela não pode ter identificação do projeto. Isso às vezes é uma dificuldade que a gente tem que falar ou na terceira pessoa, ou falar assim, olha, em vez de falar assim, eu sou professor da escola tal, né? Fala, trabalho em uma escola pública, da rede municipal, não precisa dar nome, evitar todas as coisas que facilitem uma identificação de quem é o proponente pela banca, até para todo mundo se preservar, a banca se preservar e o candidato se preservar. Isso. Onde acontece isso, assim, tem gente que esquece e coloca já na capa o nome, né? Então já vamos tirar esse nome. Outro lugar que acontece é no meu TCC e coloca a referência bibliográfica lá embaixo, né? Num trabalho que eu fiz e coloca a referência bibliográfica lá embaixo. Em geral, a gente substitui até por XXX, não coloca o nome da publicação, nem nada. Qualquer frase que possa te identificar, é melhor você eliminar ou substituir por XXX, Y, alguma né, sigla. É muito importante isso. Isso, eu também quero reforçar, gente, porque isso é uma infração, digamos assim, né, para usar uma metáfora esportiva, que ela leva à desclassificação do candidato, né? Então, prestem muito atenção na hora, né, da construção desse projeto de pesquisa, observando isso que a Terezinha e o Bernardo disseram, ou seja, o anonimato, né? Porque isso torna o processo e a seleção mais isonômica, né? Então, isso é uma exigência que está nesse edital justamente para, como disse o Bernardo, ser, né, uma segurança em termos de avaliação às cegas, né? Tanto para aquele que avalia, quanto para o aluno que está submetendo o seu texto, aí, a sua proposta para avaliação. E lembrem-se também, né, do número de páginas que a gente coloca aqui no edital. Ou seja, né, eu sei que muitas vezes é muito difícil, tem alunos que reclamam muito do esforço que foi concentrar um projeto em 15 páginas, né, um memorial, mas é esse o desafio, né? Eu acho que o desafio já começa na escrita da nossa proposta, né? Então, tentar seguir esse protocolo da clareza, né? Da objetividade, de todos esses requisitos, né, que fazem parte da avaliação, e fazendo isso de uma maneira bem sucinta, como está aqui presente no edital. Assim, como a Maria Amália mencionou, o exame é feito em duas etapas, né? A primeira etapa, que seria o projeto e
o currículo, e a segunda que os classificados fariam o que a gente chama, entre aspas, de entrevistas, né? Mas é a defesa do projeto, na realidade. Então, mas na primeira etapa, a gente vê inicialmente o projeto de pesquisa às cegas. Só então, depois de dado a nota, né, é que a gente vai para o currículo, né, que daí não é mais às cegas. Tá certo? É isso. Isso. É só para deixar claro, né? Uhum. E tanto é que o candidato, né, ele recebe até um número, né? E é esse número que a banca terá acesso o tempo todo, né? Enquanto procede a avaliação do projeto, do memorial. Quer dizer, vocês entram com um nome, né, com um nome social, e esse nome, para nós, ele chega por meio de um número, né, justamente para garantir essa isonomia do processo, né? E como a Terezinha disse, os avaliadores só terão contato, né, com o candidato, digamos assim, com a pessoa, na hora da análise do currículo, que é uma coisa incontornável, né? Daí não tem como a gente não saber de quem se trata. Mas só para contar um pouquinho para vocês como que o cuidado com que é feito todo esse processo de avaliação, né? Como está presente na resolução que rege esse edital e outros, né? Que já foi aprovado e tudo, né? Acho que a gente pode ir rapidamente pelos itens requisitos para inscrição, só para lembrar cada coisa, né? Cada lembrancinha, né? Bom, caso seja feita mais de uma inscrição, será considerada apenas a última recebida nesse período. Isso é importante dizer, né? Não ressarce duplo pagamento. Não, não tem ressarcimento. O formulário eletrônico tem um link, né, na página do Promestre, e esses documentos a seguir, vocês vão colocar, tem um link na hora de fazer inscrição para subir, upar, né, cada um desses documentos. Cada um desses documentos deve ter um arquivo único, máximo de 1 megabyte, como a gente já falou, né, que é o comprovante de pagamento, CPF, carteira de identidade. Vale carteira de motorista? Vale carteira de motorista. Que tem os dois dados, né, na verdade. Então, pode colocar aqui ou nos dois, né? Não tem problema. Na hora de subir o documento. Isso. Diploma de graduação, frente e verso, é super importante. Tem gente que não coloca o verso, porque no verso vem justamente o carimbo do MEC, reconhecimento do MEC, né? Tem várias informações importantes. Também ou até assinatura, né? Acho que é até a assinatura da pessoa, se não me engano, para determinados diplomas consta. Tá. Também serve um documento equivalente, né? Dizendo que você vai comprove que o candidato está em condições de concluir a graduação antes do período da matrícula, do registro acadêmico no curso. Então, você pode apresentar esse documento também. O currículo Lattes, preenche por esse endereço aqui. É uma das razões que a gente pede para as pessoas fazerem mais cedo, que o currículo ele toma um certo tempo, né? Um trabalho. Projeto de pesquisa a gente acabou de descrever, né? E de falar quase todos os requisitos do projeto. Nós falamos do produto, né? A proposta do produto esperado. Tá. Exatamente. Pode falar. Amália, Bernardo. Lembrando, né? Eu acho que o Bernardo pode complementar isso, mas assim, lembrando que essa talvez seja a principal razão que distingue o mestrado profissional do mestrado acadêmico, né? O mestrado profissional ele exige um produto ou um recurso educativo, né? Porque ele é algo um estudo, né, que se volta
para a prática, né, do profissional. Quer dizer, a prática, alguns elementos da situação concreta, né, laboral, de trabalho, do candidato, que talvez tenha sido a pergunta inicial, mobilizadora, digamos assim, do desejo desse candidato escolher um mestrado profissional e não um acadêmico, né? Porque o profissional ele justamente vai interrogar e ajudar o candidato a formalizar, né, um produto, um recurso educativo que já está, né, que faz parte ali da sua vivência, né, da sua vivência experiencial, seja, né, no âmbito do seu trabalho, e que merece uma investigação, né? Então, essa é uma dimensão que nós qualificamos como muito importante no mestrado profissional, né? E aí, a base, essa proposta do produto, né? Talvez ela seja traduzida nessa questão: o que me leva a fazer, o que me leva a estudar, a partir de qual, né, de qual pergunta geradora que na minha vivência me faz me dirigir para um mestrado profissional, né? Aí o Bernardo me... Não, eu acho que é isso mesmo. Porque às vezes a gente pensa assim, eu tenho que ter o domínio teórico de um tema. Isso é que né, esses 2 anos no Promestre vai com os cursos, com as leituras, ajudar a suprir. Então, às vezes agora é importante que haja uma clareza, mesmo que mude, é muito comum no processo fazer reajustes, mudar a ideia, mas que haja uma clareza do que seria, o que pretende fazer, que tipo de ação, que tipo de intervenção, que tipo de recurso, né, você pretende desenvolver, né? Então, não é simplesmente uma questão teórica, né, ou um domínio já né, de autores, de referências, mas pensar o que é plausível, o que é relevante, como é que você pode contribuir com o processo, que vai ser o seu foco de pesquisa também. E eu lembro que no Facebook do Promestre tem a transmissão, tem o vídeo, né, que você fez, Bernardo, como palestrante do 2º seminário pós-retomada de aula, né, e que fala muito, o tema principal é o produto educacional para o mestrado profissional, tá? Então, a gente recomenda passear, surfar, né, lá na nossa página. E lembrando, gente, que isso não é um motivo de aflição, né, porque é algo que, como o Bernardo disse, o candidato vai desenvolver ao longo, né, do seu mestrado. Então, é o que está escrito no item 3, é uma proposta do produto esperado, né, que pode ser retrabalhado, reorientado ao longo, né, do curso, que uma outra novidade que nós não falamos, que passa a partir do ano, que já passou, né, desde o ano passado, a ter 27 meses de duração e não mais 24 meses, né? Então, esse é um tema que vai acompanhar vocês aí ao longo desse processo de tempo, né, de conclusão do mestrado, ou seja, 27 meses de curso. Lembrando que a gente está ofertando 96 vagas e 48 vagas são de reserva, né? E 48 para ampla concorrência. Você fará a opção no momento da inscrição e você só poderá fazer opção por fazer uma única escolha, tá? Para aqueles que fizerem opção pelas vagas de reserva, vocês terão que completar esse formulário autodeclaração étnico-racial, que está disponível também no site nosso. Então, lembrando, né, gente, que o edital, nós temos 2 editais, um edital regular e um edital suplementar. Dentro do edital regular, a gente tem uma oferta para ampla concorrência e uma oferta
para a reserva de vagas. Então, vocês têm que se orientar para qual dos editais vocês vão escolher, se é o ampla ou a reserva de vagas, e como a Terezinha disse, é vedado a opção de concorrer nos 2 editais. Você vai ter que fazer uma escolha, e ao fazer a escolha pela reserva de vagas, você vai ter que preencher um formulário de autodeclaração. Exatamente. E o outro edital, né, é o edital suplementar para candidatos com deficiência ou necessidades específicas, né? Não, esse não é, né, Terezinha? Esse ainda está dentro do edital regular. Não, o edital suplementar é esse mesmo. Tá. De reserva que está no mesmo edital, né? No edital regular. Uhum. Então, nós temos o edital suplementar, que é para candidatos com necessidades específicas ou especiais, e para candidatos indígenas. Para esse edital, a gente está oferecendo 5 vagas, né? Para o suplementar. Uhum. Exatamente. E lá também tem formulários específicos para cada situação, né? Bom, o que mais que a gente pode... Acho que na sequência aí fala do número de vagas por cada linha, né? E eu acho que uma coisa que ajuda as pessoas a escolherem é a definição de cada item em cada linha, né? Que a banca, com as quais as vagas estão relacionadas. É muito comum a pessoa, sei lá, pega aí uma linha dessas e acha que qualquer tema cabe, sei lá, dentro da educação física. E, no momento, essas 2 vagas estão propostas por professores que orientam alguns aspectos apenas. Isso vale para todas as linhas, né? Então, é bom a pessoa ver quais as temáticas dentro de cada linha estão sendo propostas para receber alunos, né? Muitas vezes tem projetos bacanas, mas que não têm orientadores preparados nesse momento, não estão disponíveis para acompanhar, para orientar esse trabalho. Então, é importante que a pessoa faça a escolha, não só pelo nome da linha, mas também pela aquilo que está lá como anexo, subtemas ou temas dentro de cada linha. Isso ajuda a orientar, né? Exatamente. Eu acho que tem na ficha de inscrição a possibilidade da pessoa, é uma opção, ela marcar que, caso a banca ache oportuno, transferir de uma linha para outra, né? Então, a pessoa se inscreveu em educação física, mas a banca achou que cabe melhor, que talvez seja melhor apreciado na educação de humanidades, né? Pela abordagem, pela proposta de intervenção. Então, se o candidato marcar lá que ele aceita uma transferência, isso torna possível esse ajuste no processo. Exatamente. Então, seguindo. No site nosso, a gente tem o FAQ, né? Que são as perguntas frequentes, e elas se repetem mesmo. Em geral, então elas estão bem explicitadas lá, né? E várias respostas que poderão ajudá-los a fazer a matrícula e, inclusive, as opções. Bom. A homologação, né? Aqui a lista fala a data, né? A lista das inscrições homologadas será publicada no dia 25 de setembro, né? Aí tem um prazo também para recurso, né? Que a pessoa que deseja recorrer ao recurso, ela tem também um prazo específico que tem que ser observado, né? 2 dias corridos a partir da data de divulgação do resultado, e enviado para o e-mail da secretaria, né? Que a Terezinha aí está mostrando que já está em negrito, né? Aqui também fala que após a inscrição será atribuído ao candidato esse número de identificação, que nós já mencionamos ali logo atrás, né? Que é utilizado para manter o anonimato do candidato.
E aí, para aqueles candidatos que foram aprovados para a segunda etapa, né, a gente entra, então, já nesse quesito, né, da banca, né, que vai ser o candidato que passar pela entrevista, né, que for para a segunda etapa, ele vai... Pelo projeto. Pelo projeto. Passar para a entrevista, né? Uhum. Passar para a entrevista, ele vai ser, então, né, arguído por 3 professores, né, que vão colocar questões, né, referentes ao projeto do candidato, né, e aí essa segunda etapa ela vai ocorrer, como a gente já falou para vocês no início desse bate-bola, ela vai ocorrer de maneira totalmente remota do dia 28 de setembro a 11 de dezembro. Então, vocês vejam que é um período relativamente longo, né, porque a gente tem que levar em consideração que é um programa muito grande, né, que todo ano oferta um número expressivo de vagas, né? Esse edital a gente está oferecendo 96 vagas só no edital regular, então é um tempo que é um tempo exigido, né, para que haja programação para a realização das bancas, né? E as bancas, então, ela tem um caráter eliminatório e também classificatório, né? Isso é importante dizer, né? Só corrigindo, Amália, a primeira etapa vai de 28 de setembro a 30 de outubro, né? Uhum. Que é a avaliação dos projetos e exame do currículo. E a segunda etapa já começa a partir desse período aí, né? Que é 28 de setembro, né? De setembro a novembro. Então, depois do dia 30 de outubro que acontece a segunda etapa. Ah, sim, é verdade, porque esse prazo é o prazo de divulgação, né? Isso. Do dia 28 de setembro a 30. Não, essa é a etapa da primeira fase. Ah, tá, da primeira fase, Isso, é verdade. Tá certo? E a segunda... Tá, então vamos recapitular. A primeira fase, que é a primeira etapa, que é o projeto, currículo e memorial, é 28 de setembro, né? A 30 de outubro. Isso. E a segunda etapa, para quem, né, para quem for aprovado para a segunda etapa, a segunda etapa consiste na defesa do projeto de pesquisa, né? E ela ocorre de 10 de novembro a 11 de dezembro. Isso mesmo. Daí tem praticamente um mês, né? Isso. Um mês para a realização da segunda etapa, por meio de videoconferência online. E no momento da inscrição, o aluno faz uma escolha entre o Microsoft Teams ou o Google Meet. Vai ter uma aba para fazer essa escolha. Deixa eu perguntar uma coisa, que Pode. Eu acho que algumas pessoas perguntariam. E se o dia que é divulgado a pessoa já tem um exame marcado, algum impedimento, nesse único dia, é possível um ajuste de data? Boa pergunta. Eu acho que deve haver alguma flexibilidade, sim. Como é feito de modo remoto, né? Eu imagino que, não sei, eu imagino que a banca... também, né? Dentro tem a disponibilidade da banca. Exatamente. Dentro da disponibilidade da banca, eu acho que tem uma pequena flexibilidade, né? Mas... Dá para escolher o dia, eu prefiro tal dia, não. Não. É o dia determinado mesmo. Exatamente. E por ser realmente de forma remota, não tem aquela questão que aconteceu muito ano passado, estarei viajando, estarei no congresso, né? Tem razão. Aí reorganiza o exame, né? Prioriza a data do semestre
e remarca o seu outro compromisso. Exatamente. Eu acho que a Terezinha lembrou bem. O ano passado a gente teve uma certa dificuldade porque as entrevistas caíram justamente numa semana de outubro em que os professores viajam, né? Os professores da educação básica têm já, né, essa marca, né, justamente por ser uma semana toda que eles têm de recesso, né, entre o feriado 12 de outubro e o dia do professor. E a gente teve um problema muito grande o ano passado por conta disso, por não ter, né, feito essa previsão. Foi um lapso mesmo da nossa parte, mas esse ano, como ela acontece de modo remoto, ainda que não seja recomendável, né, os passeios sociais, como a praia, e outros lugares, né, justamente pelo momento, né, que a gente se encontra, ainda assim, se a pessoa estiver viajando, ela tem condições de fazer a entrevista porque ela é feita remotamente, né? Então, essa modalidade, ela acaba até ajudando nesse sentido. Exatamente. Vamos ver. Aqui duração. A gente fala da duração da arguição, né? Que ela dura no máximo 30 minutos. O candidato tem até 10 minutos para apresentar seu projeto e, em seguida, ele é arguído pela banca durante o máximo de 20 minutos, né? Muita gente também, eu já ouvi dizer, mas é dificílimo, né, falar do meu projeto em tão pouco tempo. E aí vale aquela recomendação que a gente deu no início, né? A atividade de pesquisa, ela exige justamente essa capacidade, né, de objetivar o seu tema, né, de aprender a colocar isso de modo mais claro e conciso. Então, a pessoa treina um pouco, né? Isso é algo que a gente sempre fez a vida inteira, né? Quando tinha uma apresentação de duração, com uma duração de minutos, né? A gente sempre treinou para os parentes, para, né, para marido, para tio, para avô. Essa é uma boa estratégia. Façam uma espécie de treino, cronometrem um pouco a apresentação de vocês, né? Peçam feedback, né, dos ouvintes para se preparar de maneira adequada e respeitar o tempo, né, gente? O tempo de apresentação, ainda mais nesse modo remoto, a escala, né, das entrevistas, ela vai seguir um certo cronograma, né? Então, o candidato que ultrapassar muito, né, do horário previsto, ele já fica uma coisa mais, assim, delicada, né? Então, é uma recomendação tácita, digamos assim, né? Isso não é nada formal, não tem nenhuma resolução sobre isso, mas são dicas, né? A nossa intenção aqui hoje é justamente essa, dar dicas que a nossa experiência nos autorizam a dizer. Então, esse treino é uma boa estratégia. Exatamente. Bom, não sei, essa parte acho que está bem clara, né? Sobre funcionamento da banca. Sim. E o resultado final, eles são... Eu achei essa parte bem interessante, assim, que às vezes eles serão divulgados pelo site, né? É uma média aritmética das notas obtidas no exame de currículo e avaliação do projeto, mais a prova de defesa e arguição. Então, a pessoa que obtiver 70 pontos ou mais, ela será aprovada. Mas ela poderá ser aprovada e classificada ou aprovada, mas não classificada. Qual que é a interpretação disso, né? É que existe um número certo de vagas, né? E que a pessoa pode ser aprovada e ficar numa lista de espera, por exemplo, né? Que acontece, infelizmente, pelo número de concorrentes que a gente tem. Tá? Que mais?
Bom, que mais vocês lembram de alguma coisa que a gente pode lembrar, falar aqui? Acho que eu vou até tirar já o... Ah, tem aqui o anexo 2, gente, que é muito importante. Aí já são orientações mais da matrícula, né? Exatamente, exatamente. Prazos e critérios. Isso Não... fica para depois da pessoa ser selecionada. Exatamente. Ainda mais que o prazo de 12 meses para o exame de proficiência, né? Vai ser depois da matrícula, então já ficou um pouco mais tranquilo, né? Essa parte, eu acho. Essa parte trazia um pouco mais de aflição, né? Porque tinha prazos, né? E agora se tornou um pouco mais flexível, né? O candidato estrangeiro pode perguntar assim: bom, eu falo inglês, minha língua nativa, minha língua é inglesa, minha primeira língua é inglesa. Aí, nesse caso, você vai ter que apresentar uma proficiência na língua portuguesa, né? E isso também faz parte das regras para entrar no mestrado. Então, aqui a gente divulga caso, mas aonde obtém essa proficiência? Um comprovante de proficiência. O próprio Senex da UFMG, do curso de letras, da Faculdade de Letras, oferece, faz esses exames, né? Atualmente está fazendo online, então é só entrar no site da UFMG, da Faculdade de Letras, e procurar por esses exames que são ofertados pelo Senex. Lembrando... Desculpa, não é domínio da língua, é uma leitura instrumental, né? É uma coisa que às vezes a gente assusta porque, né, tem dificuldade de entender muita coisa, mas é saber ler e são textos já adaptados para as temáticas, né, de humanidades, enfim. Isso, exatamente. Isso é importante dizer mesmo. Eu acho não, tenho quase certeza que o texto é feito na língua, né? Mas a resposta pode ser dada na língua portuguesa. Então, eu vou passar aqui, acho que eu vou para... Prestem muita atenção, acho que a questão mais importante que vocês devem prestar atenção são nos prazos mesmo, né? Isso. As datas e tal. E lembrando que o edital, a seleção, né, abriu a inscrição, né? A inscrição está aberta desde o dia 17 de agosto, né? E ela se encerra 18 de setembro, como a gente disse, 18 de setembro às 16 horas. Os anexos, né, importantes aqui, que vocês devem ler, né, para a emissão da guia, o valor. Aquele outro anexo que o Bernardo comentou com as temáticas de cada linha, né, para vocês perceberem onde melhor encaixa o projeto de vocês. Exatamente. Isso é muito importante, né, que estão nos temas. Tem bastante, né, gente? São temas também amplos, né? Temas amplos. Isso. Que tem todas as linhas e cada linha fala dos seus temas. Isso. Educação do campo, educação, ensino e humanidades, educação matemática, educação de jovens e adultos, trabalho e educação, educação física, didática e docência. É isso. Eu pulei os 3 primeiros, né? Pulei o seu, né, Bernardo? Não, passou aí. Não falei, eu não citei, né? Não tem problema. Só passou, mas... Educação em museus e divulgação científica, educação tecnológica e sociedade,
e infâncias e educação infantil, e a primeira ensino de ciências, tá certo? É isso então, mesmo. Vocês viram que tem temas, né, para todos os interesses possíveis, né? São mais de 11 linhas, são 11 linhas, né, que a gente oferece, cada linha com seus temas, e acho que a gente falou, né, hoje nessa nossa live de divulgação do edital, a gente tocou nas principais dúvidas, né, nos principais questionamentos. E aí, gente, como a Terezinha e o Bernardo também já disseram, a gente tem o Facebook, né, que lá também tem muitas notícias, né, muitos links sobre os outros processos, e a gente tira dúvidas, tem o próprio e-mail da Secretaria do Promestre, o FAQ que está no processo, né, na nossa página da internet, enfim. Então, assim, qualquer dúvida que vocês tiverem, não hesitem, né, nos procurem e mandem aí as questões que a gente responde até a data do término das inscrições, e a gente também conta aí com o interesse de vocês e o desejo de fazer parte conosco desse programa, né? Então, todos os interessados aí são muito bem-vindos, a gente faz votos que vocês passem aí por um processo seletivo tranquilo, porque o edital, ele é praticamente autoinstrucional, ele é um edital que foi estudado, todas as perguntas e dúvidas dirimidas, né, dentro do colegiado. Então, e nós estamos aqui com essa intenção de ter contornado, né, possíveis questionamentos, né? Mas a gente está desejando aqui muito sucesso nesse processo para vocês, né? E esperando que em breve vocês estejam conosco, né, Bernardo e Terezinha? Exatamente. Estamos ansiosos. Isso. Então, sejam bem-vindos, façam tudo, né? Tudo como reza o edital, que não tem erro, gente. Boa sorte para vocês e se cuidem. Até breve. Exatamente. Eu vou encerrar aqui a gravação, gente.